Rapaz, eu fui chamada daqui, gente. Boa noite, igreja. Eu continuo me chamando Gleice. Continuo sendo uma discípula de Jesus em processo de restauração. Uma filha muito amada e perdoada. Eu vou logo começar dizendo que esses 20 minutos aqui não estão certo. Gente, olha só. Eu continuo me apresentando, né? Que a pessoa fica aqui desviando dos focos. Mas olha só. Isso aqui é para vocês acordarem, que eu sei que a última plenária, nós estamos já só na misericórdia. Mas aguenta aí que vai dar certo. Nós vamos todos sobreviver, certo? Olha só. Peraí, com licença que eu vou posar para uma foto. Porque vocês viram a minha do banner, que estava horrível, né? Vai. Muito obrigada, viu? Vocês viram, não viram, gente, a divulgação? Pelo amor de Deus. É porque eu sou muito marmotosa. Aí as fotos só saem horrorosas. Então tinha que fazer uma... Ficou bonito, não ficou, viu? Pronto. Então, a gente vai conversar agora sobre corpo, certo? Sobre corpo puro. Hoje nós já tivemos, assim, uma overdose gospel, obrigada, de assuntos sobre pureza. E uma das meninas estava falando aqui, eu acho isso tão precioso, gente. Na igreja de Jesus, a gente falar sobre sexo. Olha que coisa preciosa. Quantas pessoas estão sofrendo por não poderem falar sobre esse assunto? E nós estamos dialogando, nós estamos na mesa, partilhando. Nós estamos vivenciando aquilo que Deus criou para a gente apreciar. Mas a gente só aprecia de forma correta e coerente se a gente conhece, se a gente entende, certo? Então, assim, começando aqui, eu trouxe um versículo bíblico de Gênesis. A gente já falou muito sobre Adão, Eva, mas para começar a falar sobre corpo, eu queria começar falando sobre a criação, certo? E aí em Gênesis 1, 27 e 28, diz assim: e criou Deus o homem, à sua imagem, a imagem de Deus os criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou. E Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. Por que eu quis começar com esse versículo? Porque Deus nos criou para apreciar tudo o que Ele criou. Deus criou todas as coisas. Ele criou o céu, criou a terra, criou os bichos, criou isso aqui. E quando terminava, não sei se você teve aí, a gente leu agora recente na leitura bíblica esses versículos. Então, quando terminava, Deus dizia assim: e viu que era bom. E viu que era bom. Só que quando Ele terminou o homem e a mulher, viu que era muito bom. Deus nos criou para apreciar, para compartilhar conosco a sua criação. E para isso Ele criou algumas leis, Ele criou algumas regras. A única coisa que Ele disse para Adão e Eva é: não comam do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Aí os miseráveis fizeram o quê? O que eu e você a gente faz? Não enfia o dedo na tomada. Pum! Não come isso aí que não te faz bem. Venha, né? Eles foram lá e foram tentados, caíram, e de lá para cá, o nosso corpo, não só o nosso corpo, né, mas a gente já viu sobre tudo hoje aqui, que vem sendo degradado. Mas o nosso corpo vem se degenerando, sendo deteriorado. Eu montei uma imagenzinha aí, e aí vocês, né, tenham graça, porque eu não sou designer, mas, enfim. Tem ali, né, uma referenciazinha a Deus. E aí, de Deus vem a criação. Quando o pecado entra, começa a degradação física, emocional, espiritual, mental e integral do ser humano. Então, não só a nossa mente, o nosso espírito, mas o nosso corpo começou a adoecer, a ser degradado. Só que quanto mais degradado ele fica, mais eu caio no pecado. E quanto mais eu caio no pecado, mais eu deturpo a criação de Deus e mais distante dessa criação eu me torno. Por que eu estou falando sobre isso?
Porque muitas vezes nas nossas lutas, nas nossas limitações, nós esquecemos quem nós somos e nós nos tornamos exatamente aquilo que o pecado imprimiu na nossa essência. E o nosso corpo, muitas vezes, traz as marcas desse pecado. Porque existem coisas que nós fazemos que elas nos marcam literalmente. Inclusive, eu esqueci de trazer o papel que eu queria. Alguém pode me dar uma folhinha de papel dessa? Por favor. A pessoa quebra todos os programas das coisas, né? Vocês já viram, né? A rebeldia do ser humano. Mas olha só. Oh, obrigada. Show. É bom que vocês não dormem, né, gente? Olha só. A queda, ela nos afastou. Hoje o Euriano falou sobre isso, né? Um abismo chama outro abismo. Isso é bíblico. Os salmos trazem isso. Quanto mais eu caio numa coisa, mais eu me torno aquela coisa e mais essa coisa me leva a uma outra coisa. É muita coisa coisada, não é não? Mas é bem assim mesmo, não é não? Então, quanto mais a gente se fragiliza, quanto mais distante a gente fica por conta do pecado original, a gente vai se tornando uma nova versão deturpada daquilo que Deus criou para apreciar todas as coisas. Isso é muito ruim, gente, porque a gente começa, de fato, a acreditar nas mentiras do inimigo de Deus, que diz que nós não somos filhos amados, que nós não somos santos, porque santo significa separado. E aí, automaticamente, o que é que a gente faz? Se isola, se afasta, para de lutar. Por quê? Porque aí a gente chega a uma altura em que eu olho para a minha jornada e digo assim, vou lutar para quê se eu estou só perdendo? A sensação que eu tenho algumas vezes é que eu nado contra a maré, porque é isso que Deus espera de mim, só que chega uma hora que eu ainda estou nadando contra a maré. E aí eu só faço assim, leva a maré. Aí daqui a pouco eu nado. Mas às vezes o que acontece? A nossa natureza fragilizada e já perdeu a essência de Cristo, aí a gente começa realmente a dizer assim, eu sou para levar mesmo, então deixa a maré me levar. E não é sobre isso. Porque é para isso que a gente vive o corpo de Cristo, a igreja de Jesus, para não nadar sozinho. De repente tem uma boia, de repente tem um irmão dizendo assim, segura aqui que eu nado um pouquinho por ti, daqui a pouco tu nada um pouquinho por mim e a gente vai descansando. Então, o projeto de Deus da igreja é uma das ferramentas para que a gente possa viver essa santificação. E quando eu falo da degradação fisiológica, eu estou falando de que desde o Éden, gente, a gente era eterno. Adão e Eva não estavam preocupados com crises de ansiedade. Adão e Eva não estavam preocupados com dor de barriga. Eles não estavam preocupados com a morte. Eles eram eternos. Tudo era eterno. E aí, naquele momento em que há a queda, a morte física, além da morte espiritual, ela é carimbada no homem. E aí a gente vem de lá para cá lutando com falta de vitamina, com doenças fisiológicas mesmo. Quem aqui nunca teve um déficit de vitamina D e aí fica sem energia para se mexer? Se você tem uma anemia, meu Deus do céu, boa sorte. Então, o nosso corpo, desde o Éden, ele está fadado a ser degradado, certo? Isso só eu estou falando do físico, certo? E quando a gente pega um pouco da mente, que o pastor falou aqui, a nossa mente adoece de uma forma em que a gente olha para o nosso corpo e vê outra coisa. E isso, gente, é a maior forma de adoecimento, corpo, alma e espírito. A gente adoece integralmente. E existe, inclusive, um transtorno, certo? Transtorno dismórfico corporal. A pessoa, ela olha e ela vê outra coisa. Eu não estou falando de impressão e sensação, que isso também já é bem ruim. Mas eu estou falando de, literalmente, a visão ser deturpada por uma alteração neurológica. Então, a gente tem enfrentado, a nossa juventude tem enfrentado lutas com a anorexia, com a bulimia, com coisas que estão cada vez mais pegando o seu corpo, que está gerando uma insatisfação, e essa insatisfação no corpo está fazendo essa pessoa destruir ainda mais esse corpo. Imaginam agora aquele caminho lá dos bracinhos
né, do inimigo de Deus puxando e nos afastando da essência da criação. O inimigo, ele é sutil. Às vezes ele é sutil que nem uma bazuca, certo? Nessas horas a gente identifica, mas quando ele é bem sutil, né, entre quatro paredes, quando eu estou lá acessando o site, quando eu estou sozinho no banheiro, isso tudo também é a sutileza do inimigo. Mas lá também a graça de Deus está. Porque Deus, ele é onisciente, ele é onipotente, ele é onipresente, ele está em todos os lugares, inclusive na nossa mente. E tudo que ele quer é que a gente tenha o nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito restaurados para a glória dele. E aí, eu pedi o papel, né? Só para vocês entenderem agora. Porque assim, no consultório eu gosto de sempre dar esse exemplo, que é, eu gosto de dar esse exemplo onde eu vou. Então, se você já viu, reprisa. Se você não viu, vai ver agora. Então, olha só. Nós nascemos com essa folhinha de papel. Branca. Ela já deu uma amassada, mas, né? Antes dela estar amassada. Enfim. E aí, o que acontece? Nós temos muitas perspectivas, muitas possibilidades. Nós podemos escrever várias histórias. Podemos fazer várias coisas, desenhos, obras de arte. Só que a vida e as pessoas ao nosso redor, elas nos machucam. Elas nos maltratam. Quando elas estão cansadas de maltratar, aí elas pisam em cima da gente. Né, assim? Às vezes dá uma cuspida também, né? Porque tem gente ruim para tudo nessa vida. Mas aí, Jesus entra na nossa vida e o que é que ele faz? Ele começa a desamassar o negócio. Só que eu te pergunto, essa folha de papel vai ser a mesma coisa? Sim ou não? Não vai. E às vezes eu começo a me ver como uma folha de papel amassada e eu começo a me tratar como essa folha de papel. Eu não tenho valor nenhum. Então, eu vou entregar as minhas paixões a qualquer coisa. Eu fui vítima de abuso sexual. Bem sutil, né? A mudança de assunto. E isso gerou em mim um sentimento profundo de indignidade. Certo? Fora isso, eu também fui uma peste na adolescência. Que juntou com isso e disse assim, rapaz, não importa o que eu faça, eu não vou prestar nunca. E eu luto todo santo dia, o coitado do marido é que sabe, com esse sentimento. Porque se o marido é bom, eu não mereço, ele é bom demais. Se o marido é ruim, ele é ruim, eu não aguento mais. Nunca tá bom. Mas é uma fragilidade que alterou a minha visão de mim mesma. E aí, qualquer pequena coisa, eu adoeço. Pronto. Tá vendo? Sou um fardo. Esse olhar, por muitos anos, foi quem regeu as minhas relações comigo, com o outro e com Deus. Eu não conseguia viver igreja, eu não conseguia me deixar ser amada e ser cuidada, porque eu me via assim. E tem vezes que quando Deus vai desamassar, ele dá uma brecada também, porque vocês sabem que Deus também, às vezes, ele não é tão sutil, porque ele tem um propósito e a gente não sabe qual é. Às vezes dá uma rasgadinha no negócio. Aí você olha, tá vendo? Até rasgado, preste mais para nada mesmo não. Só que uma das coisas que eu aprendi na minha jornada de restauração é que esse papel amassado, Deus não vai fazer dele um novo papel, zerado, mas ele pode pegar cada pedacinho de dobra dessa daqui, marcar e colorir com uma cor diferente e transformar num mosaico. Eu atendo uma moça e ela ama baleias. E eu vou falar dela porque ela me permitiu falar sobre ela. E aí eu fiz esse exercício com ela e disse, eu olho para você e vejo um mosaico com tons de fundo do mar. E eu mandei para ela levar para casa e ver o que ela ia fazer com esse papel. E aí ela fez esse desenho. Esse desenho. Olha só. Isso é ela. E ela pegou cada pedacinho do papel que estava amassado. E ela pintou e fez um mosaico com tons de fundo do mar. Com baleias e ela sendo rodeada por elas. E é uma obra de arte, não é não? É isso que Deus faz com a nossa vida. Não importa o quanto eu acho que eu sou feia, que eu sou gorda, que eu sou estranha, que eu não sou amável, que eu não sou desejável. Deus é um Deus
que ele não faz novo, ele pode fazer e ele vai. Agora, não. Mas ele vai transformar numa obra de arte para que isso glorifique o nome dele. Então, às vezes, a gente acha que Deus vai fazer assim. Isso não vai funcionar, gente. A gente crê e cultua um Deus que é um Deus de processo. E aí eu queria só, para explicar para vocês, eu vou dividir aqui em 3 instâncias. Porque para mim o corpo, ele tem 3 instâncias de relacionamento. É o corpo e eu, o meu relacionamento com o meu corpo. O corpo, o meu corpo e o outro, que é como isso vai repercutir nos meus relacionamentos. E o corpo e Deus, certo? Que é como Deus enxerga esse corpo. E aí, gente, nessa dimensão do o corpo e eu, aqui entra muito disso que eu falei para vocês, né? A nossa mente imprime em nós um status e a gente começa a se ver dessa forma. E olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. A gente tem uma mania de dizer assim, ó. Eu posso chegar para o Daniel, né, que é o meu esposo, e digo assim, amor, eu sinto que você está me maltratando. Eu não sinto isso, não é sentimento não, meu Deus. Sai mais caro. Eu não sinto isso não. O sentimento, eu estou fazendo um julgamento de algo que eu acho que ele está fazendo. Na verdade, eu estou julgando o meu marido. Porque, mesmo que ele estivesse fazendo algo que despertasse em mim esse sentimento, isso não quer dizer que ele estava fazendo isso e que eu sou isso. E que isso é real. Nós não somos o que nós sentimos, nós não somos o que nós fazemos, nós não somos o que nós pensamos, nós somos quem Deus diz que nós somos. Filhos e filhas amadas e perdoadas, e morreu. E isso tem que ser suficiente. A Bela contando aqui o testemunho dela, eu vivi algo muito parecido com alguém da igreja. Eu amo você, mas eu não sei se é o que Deus quer. Eu não sei se é isso que vai dar certo. Gente, naquele momento, todas as minhas lutas diziam, o problema é que eu não sou alguém amável. Eu não sou bonita o suficiente, eu não sou boa o suficiente. Mas isso não era sobre o cara. Isso era sobre mim e o meu relacionamento com Deus que não estava conectado ao ponto de eu me olhar através do olhar dele. Então, a forma como eu escolho olhar o meu corpo influencia em quem eu vou me tornar. Infelizmente. Porque o nosso cérebro, ele pega isso, aquilo que a gente dá atenção, o nosso cérebro entende como importante e ele solidifica. Então, eu sou uma pessoa ruim, eu de fato vou me tornar uma pessoa ruim. Aí chega uma hora em que eu estou tão cansada de lutar para não ser uma pessoa ruim, que eu entrego e de fato me torno uma pessoa ruim. E aí eu quero deixar 2 perguntas para você refletir, compartilhar com alguém, no seu GR, enfim. Como é que eu vejo o meu corpo, certo? Como é que eu tenho visto o meu corpo? É com o meu olhar? É sobre a ótica da minha frustração, das minhas fragilidades, da minha dor, do meu sofrimento. E como é que eu tenho tratado o meu corpo? Porque eu começo a tratar o meu corpo a partir do como eu vejo o meu corpo. Certo? Falando um pouco da dimensão do corpo e o outro, né, que é essa segunda dimensão relacional do corpo, é que muitas vezes a gente usa o olhar do outro para nos definir e para definir o nosso corpo. É muito fácil eu chegar, meu Deus, como eu escuto, fulano é bonito, olha como fulano é bonito. Eu não sou bonito que nem fulano. Gente, a maior tentação de Adão e Eva não foi comer do frutinho e conhecer o conhecimento do bem e do mal. A maior tentação deles foi ser como Deus. Foi ser como aquilo que Deus não criou eles para ser. A nossa tentação hoje é querer ser como a digital influencer que fica lá, tem milhares de likes e seguidores e eu, pobre véia, todo dia perco 3. Né? Quantas curtidas eu tenho? Houve uma época que eu acho que vocês vão lembrar disso, né? Que não tem ninguém aqui mais novo do que o Instagram chegou, tem, mas ele não vai entender, não está nem ligando. Mas que o Instagram tirou o número de curtidas, porque as pessoas estavam se rotulando
e se percebendo e sendo o quanto de curtida e comentário que tinha. Gente, Deus está nem aí pro Instagram. E ele fica olhando para nós assim, oh meu Deus, bichinho, esqueceu que ele tem um Wi-Fi direto comigo, que aqui ele tem a eternidade garantida, que ele é separado, ele é santo, ele é meu, ele é amado, Gente, como a gente é amado. Se a gente olhasse para a gente e se a gente olhasse para o outro como alguém, poxa vida, essa pessoa é muito amada por Deus. Nessas horas, na hora que eu estou dirigindo, é a hora que eu mais tenho que me lembrar disso. Porque, rapaz, ô misericórdia. Ali é um filho de Deus muito amado. Não por mim naquela hora, né? Dependendo do que ele está fazendo. Mas ele é. Então, muitas vezes, a gente não consegue parar de se olhar no parâmetro do outro. Tem um salmo que todo mundo que eu atendo, eu mando ler o salmo. Até descrente. Lê, meu filho, que é um negócio bem legal. Salmo 73. A partilha do irmão Asaf é massa. Eu não vou ler, não, que é grande, vocês leem em casa, tarefa de casa. E o salmo é o Asaf reclamando. Tá vendo fulano, entra no templo, tem um monte de cordão de ouro, tem um monte de tá prosperando. E eu, um lascado. Meu Deus. E aí, eu vou dar um spoiler, porque você já deve todo mundo ter lido, todo mundo é crente. Mas se não leu, vai ler de novo. Ele diz assim, no final das contas, eu cheguei no templo, ou seja, cheguei na presença de Deus, porque ali ainda o templo era o lugar onde ele se conectava com Deus. E eu percebi que nada daquilo importava, porque a graça de Deus, ele não usa a graça, porque a graça é mais Novo Testamento, mas ele diz assim, a tua presença, Senhor, na minha vida, é tudo do que eu preciso. Então, por que eu fico a vida inteira olhando para o outro? Eu tenho que ser tão magra quanto fulano, eu tenho que ser tão musculoso quanto ciclano. Não, você tem que ser tão você quanto Deus te criou para ser. Porque nada no mundo glorifica mais a Deus do que uma árvore ser uma árvore e a Gleice ser a Gleice. E, gente, eu estou dizendo isso para vocês porque eu tenho uma luta, obviamente, com o peso, né? Mas, para além disso, eu tive questões, complicações de uma cirurgia, né? Quem caminha mais próximo conhece a minha história, sabe? Que eu fiz uma cirurgia, a bariátrica, e eu tive uma reação à bariátrica que me fez engordar de novo. E não só me fez engordar, como me fez ter uma mazela nova, que é a glicemia cai. Então, antes de eu vir para cá, eu comi e chupei um bombom. Né? Para garantir que eu não ia cair dura aqui. E aí, quando eu descobri, porque eu passei anos refém disso. Quando eu descobri, gente, vocês não têm noção. O meu olhar de mim, ele mudou. Eu comecei a olhar no espelho e ver uma derrotada. Eu não vi a filha amada de Deus, que Deus deu a oportunidade de fazer uma cirurgia e que teve uma complicação, mas que Deus está cuidando de mim. Ele nunca me desamparou. E Ele não vai me desamparar. Mas naquele momento eu parei, meu esposo está ali, ele não vai me deixar mentir. Quando o Daniel chegava perto de mim para me dar um abraço, eu só imaginava o tamanho do meu corpo que ele estava abraçando. Então eu deixei de ser a filha amada, a esposa amada e desejada pelo meu marido, porque as minhas fragilidades, a minha frustração, a minha derrota começou a imprimir em mim um distanciamento de quem eu sabia que Deus era. E eu vou te dizer uma coisa, eu não deixei de ler a Bíblia nem de orar, não. Não adianta a gente fazer isso se a gente não faz exercícios práticos para se ver como aquilo que Deus deu. Por exemplo, eu não estou curtindo o que eu vejo, mas eu também não vou num salão fazer uma unha. Ah, Gleice, mas eu vou dizer que eu dizia isso, é cor de dondoca. Só que eu aprendi que quando eu pinto as minhas unhas, eu fiz isso antes de vir para cá, eu estou provando para mim mesma e para minha mente maluquinha que eu valho a pena. Eu estou lutando por mim. Cuidar do nosso corpo é mostrar para a nossa alma e para o nosso espírito que a gente vale a pena.
Então, não importa, para vocês terem uma ideia, né? Eu faço 1001 coisas para emagrecer. Eu consegui perder 1 quilo em 3 anos. Por causa do problema. Mas de lá para cá, eu comecei a parar de me importar com isso. Porque eu não sou o meu peso. E todos os dias, quem está acima do peso sabe que a gente passa por situações em que é julgado. Eu digo, mas não sabe não, meu filho, quem está calçando o sapato sou eu. E o calo esfolado é no meu pé. Né? Mas nessas horas eu preciso lembrar, esse sapatinho aqui que está apertando o calinho aqui do pezinho, é um pé amado por Deus. E onde ele pisar a plantinha dele, dos pés, ali vai ser um lugar santo. Então eu preciso me lembrar disso. Gente, nós somos corpo de Deus, morada do Espírito Santo de Deus. Vamos cuidar desse corpo para que a gente possa olhar para ele como ele de fato é. A igreja também somos nós, certo? E aí, essas coisas repercutem em quê? Na forma que a gente mostra o nosso corpo para o outro também. Então, eu sou também o que o outro vê, mas eu sou o que eu quero mostrar para o outro ver depois. Né? Aquela história de que a mulher se arruma para outra mulher. Né? Mas é mesmo, o homem não está nem aí. Você passa uma maquiagem, o homem diz, eca. É a mulher marreu. Né? Então, assim, a gente precisa começar a pensar nessas nuances, porque existe uma esfera inconsciente, que o Euriano e o pastor falaram aqui, que nos impulsiona, por exemplo, a fazer o que o Rafilski leu aqui. Postar uma foto de biquíni e botar um versículo bíblico embaixo. Tem problema? Não, amado. O problema vai ser se aquilo dali vai gerar uma demanda no coração de outra pessoa. Nós somos responsáveis pelas coisas que nós cultivamos. Nós somos responsáveis pela falta de zelo por conta de uma inocência. E claro, não estou justificando aquele que fica do outro lado, olhando e julgando. Porque nada no mundo justifica eu cair num pecado para apontar o pecado do outro. Então, tanto está errado aquele que fica ali acusando, como o que está muitas vezes fazendo. E é inconsciente, a pessoa está só se divertindo, ela está só curtindo, ela está só com os amigos, não tem maldade no coração. Mas existe a maldade ao nosso redor. O nosso corpo, desde o Éden, ele existe um... Gente, se a gente conseguisse abrir os olhos espirituais e ver o tilintar dos anjos e os demônios brigando, agora eu vou pentecosar mesmo aqui o negócio. Se a gente pudesse ver a dimensão espiritual, vocês acham... Eu estava ali sentada vendo as luzes piscando na cara da Euriana, eita que o diabo não está satisfeito. Ele não está. Você sair da sua casa para vir para uma igreja falar sobre sexo, tu acha que o inimigo tá o quê? Tu te prepara que daqui para amanhã nós vamos comer ainda mais um monte, viu? Ele não está satisfeito. Então, existe uma disputa celestial, espiritual, pela propriedade, gente, pela posse do nosso corpo. E a gente precisa botar uma placa aqui e dizer assim, isso aqui é de Jesus. E se é de Jesus, eu vou vestir uma burca. Não, vista não, pelo amor de Deus. Aí também é demais, né? Mas eu vou tomar cuidado com a forma como eu vou me portar. Por quê? Porque isso representa o meu Jesus. Isso glorifica ou não o meu Jesus, certo? Então, quando a gente fala sobre a outra dimensão, aí eu botei 2 perguntas, certo? Como é que o outro vê o meu corpo? Não porque ele está vendo, certo? Mas pelo que eu estou mostrando. Porque eu não tenho como saber o que o outro está vendo, né? É demais, né? Mas como é que eu tenho mostrado o meu corpo para o outro? Eu tenho, de alguma forma, contribuído para que aquela pessoa tenha caído numa área de luta? Ah, mas se ele caiu, a culpa é minha? Não, não é. Aí é entre ele e Deus. Mas eu, por amar a igreja de Jesus, eu preciso pensar que a queda do meu irmão traz tristeza para o meu coração. Senão eu tenho que rever o meu pensamento sobre isso, né? E a outra é como o outro trata o meu corpo, eu deixando ou não. E aí eu coloquei ou não, porque muitas vezes nós somos vítimas da violência, nós somos vítimas do assédio, nós somos vítimas de algo que nós não queremos ser. E eu não estou falando só de mulher não, tá?
Homens e mulheres lutam na mesma proporção com a masturbação, com a pornografia. Só que a gente não fala. Por quê? Porque para a mulher ainda é mais velado do que para o homem confessar esse tipo de pecado. Mas nós precisamos confessar, gente, porque quando a gente confessa, principados e potestades escutam, Deus escuta, o nosso orgulho escuta, o nome de Deus é glorificado e nós podemos recomeçar a nossa história. Quando eu sou capaz de admitir as coisas que me aconteceram, seja porque eu deixei, ou coisas que eu não deixei, mas que aconteceram, eu preciso entender que isso me liberta de uma forma em que, se você sair daqui contando a minha história, eu não estou nem aí. Por quê? Porque a minha história é Deus quem escreve, é Ele quem conduz, é Ele quem reescreve, é Ele quem compõe. Se você sai falando, é Ele que vai julgar também, não sou eu não. Não vou nem saber. E eu coloquei essa do eu sabendo ou não, eu quero só tocar num ponto do abuso, certo? O abuso sexual, ele é tão sutil, ele é tão ordinário, ele é tão diabólico. Eu lembro de um irmão aqui da nossa igreja que disse para mim que isso tinha cheiro de enxofre. Eu achei engraçado, mas é verdade. Porque a criança, ela chega a um ponto, dá um bug nela, e isso neurologicamente acontece, certo? Que o consciente da pessoa não consegue julgar aquilo dali. Por quê? Porque às vezes é uma figura de proteção, na maioria das vezes é, porque um adulto com a criança, ele tem, pela lei, a obrigação de cuidar, de proteger, né? A comunidade. E aí, é uma figura de proteção que promove um afeto que não era para ser naquele momento, que desperta uma sexualidade que nós já nascemos com ela. Porque se você tem um filhinho, um menino, você vai dar um banho nele, você vai tocar lá e ele fica, né, empolgadinho. Nós nascemos sexualizados, certo? A nossa sexualidade está aqui. Só que aí alguém foi lá e violentou, pegou antes da hora. O que é que a mente experimenta? Prazer. A culpa é minha. Você percebe como a nuance do negócio é diabólica? E, gente, a gente vive uma epidemia disso desde sempre. E a gente precisa falar sobre essas coisas, porque as nossas crianças precisam ser protegidas. E outra, os irmãos que lutam, né, com essa área, eles precisam ser acolhidos e restaurados. Porque é muito fácil, e eu vou dizer como vítima, certo? A gente receber uma vítima de pedofilia, mas é muito difícil a gente acolher um pedófilo que quer restauração. E aí a gente precisa olhar, a gente como igreja de Jesus, a gente tem que acolher qualquer pessoa que precisa de Jesus e que quer restauração. E a outra dimensão é o corpo e Deus, certo? E aí eu já vou partir para uma imagem que eu montei, também por favor relevem, né? Porque a pessoa não é design gráfica. E aí, eu viajando na maionese, que eu adoro viajar na maionese. Aí eu fiquei pensando, rapaz, começamos num corpo eterno, certo? No Éden, eu e você, Adão e Eva, éramos eternos. A gente não se preocupava com só nada. E aí, com o pecado, o nosso corpo humano, ele foi separado do corpo eterno. E nós nos tornamos um corpo físico, matéria, fadado ao pecado e à degradação, em todas as esferas, certo? Só que depois veio um outro corpo, o corpo de Deus que se fez homem. E esse corpo, ele foi martirizado, ele foi dilacerado para que eu e você experimentássemos a remissão dos nossos pecados. Quando aquele corpo foi dilacerado, a história mudou. Nós começamos a ter uma esperança de restauração, de voltar para um corpo eterno. Só que nesse processo a gente é inserido num corpo, que é o corpo de Cristo, a igreja de Jesus. E esse corpo, ele é um lugar onde eu vou passar pelo meu processo de santificação e restauração até chegar no meu corpo eterno de novo, quando Jesus voltar, vier buscar a sua igreja. Esse é o plano de Deus. Ali é o plano de Deus, o vacilo do homem,
Mas em todo o tempo Deus tinha o controle. Porque Ele é Deus. Ele não é nosso sócio, Ele não é nosso freguês, como diz o Bezerra. Ele é nosso amigo, mas Ele é nosso Senhor. E Ele merece o nosso respeito, Ele merece a nossa honra, o nosso sacrifício e às vezes a nossa radicalidade. Para que o nome dEle seja glorificado. E assim, gente, a gente pode na terra experimentar a vontade de Deus. E qual é a vontade de Deus? O versículo que dá base à conferência traz isso. A vontade de Deus é que vocês sejam santificados. Abstenham-se da imoralidade sexual. Cada um saiba controlar o próprio corpo de maneira santa e honrosa. Não com a paixão de desejo desenfreado, como os pagãos que desconhecem a Deus. Nesse assunto, ninguém prejudique ao seu irmão, nem dele se aproveite. O Senhor castigará todas essas práticas, como já lhe dissemos e asseguramos, porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Aqui eu estiquei um pouquinho mais o versículo, né, que eu fui do 1 Tessalonicenses 4, 3 até o 7. Porque eu queria tratar com vocês algumas coisinhas. 1. Saiba controlar o próprio corpo de maneira santa e honrosa. Gente, ponha dúvidas sobre as suas certezas. Eu tenho certeza que eu estou vivendo de acordo com o que Deus queria. Tenha dúvidas. Todas as vezes que a gente tem certeza, geralmente o negócio não está legal. A gente está achando demais. Sempre pergunte o que move o meu coração. O que move o meu coração quando eu posto uma foto de biquíni no Instagram? Quando eu estou sozinha no quarto, mandando um monte de mensagens no WhatsApp, pipipi, pepepô, e aí? Né? Conversando com 2, 3, 4. O que move o meu coração? Se você for olhar, não é a graça de Deus, não. E se você disser que é irmão, olhe. Está errado. Não é não. A outra coisa do versículo é: ninguém prejudica o seu irmão, nem dele se aproveite. Ô, gente. Se a gente conseguisse fazer isso em todas as áreas da nossa vida. Isso é amar o próximo, é amar ao ponto de eu não vou fazer o que pode te machucar. E a outra coisa é a parte do Senhor castigará. Essa é legal porque eu cresci na cultura do... Rapaz, Deus era ruim, viu? Se eu fizesse qualquer besteira, eu estava lascada. Quantos de nós não cresceu pensando isso, né? Mas esse castigo de Deus, gente, aí a gente pensa a paga, o preço do pecado é o próprio pecado. Porque ele traz para nós uma vergonha, ele traz para nós culpa, ele traz para nós um afastamento de Deus, ele traz sofrimento, ele traz isolamento, ele traz um adoecimento integral do nosso corpo. E tudo isso nos faz nos afastar daquilo que Deus criou para a gente ser. E aí nos afasta da igreja, do corpo de Cristo, nos afasta do Jesus Cristo que teve o corpo dilacerado, nos afasta de nós mesmos e nos afasta de uma eternidade santa. E aí eu queria só finalizar esse tópico do Deus e o corpo com 2 perguntas. Como Deus vê o meu corpo? A gente pensou como eu vejo, como o outro vê. E como é que Deus vê o meu corpo? Será que Deus vê do mesmo jeito que os outros estão vendo? E como é que Deus trata o meu corpo? Ele trata como morada. E Ele quer cuidar dessa morada, né? E aí, como consequências do pecado, a gente tem esse afastamento que eu falei. Mas também tem, gente, a dominação dos nossos desejos. Nós nos tornamos aquilo que nós desejamos. É porque eu gosto, eu tenho prazer, eu tenho desejo por pessoas do mesmo sexo. E eu sou alguém, aí eu decido, eu sou homoafetivo. Eu tenho atração e desejo por pessoas dos 2 sexos, então eu sou bi. Não, gente, nós somos filhos e filhas amadas de Deus e o nosso desejo não nos define. Não nos define. Não pode nos definir. Porque se for assim, no dia que eu quiser ser qualquer outra coisa, eu vou me tornar uma mesinha dessa aqui. E como que isso aqui vai glorificar a Deus?
Os nossos desejos são confundidos pela nossa fragilidade, pela nossa natureza pecaminosa, pelas histórias que nós vivemos, pelas marcas que nós carregamos, e nós não podemos fazer muita coisa a respeito, se a gente não entregar nas mãos de Deus. A consequência do pecado também vem como vícios em masturbação, pornografia. E muitas vezes isso entra para, não, eu vou cair na pornografia e na masturbação para não cair no sexo antes do casamento. E aí a gente sai manipulando a palavra de Deus e fazendo aquilo que convém para ser o pecado menos perigoso, o mal necessário. Mas enquanto isso, o nosso corpo e os nossos padrões de prazer, de desejo, eles são deturpados. Porque nunca um homem vai corresponder ao prazer que eu consigo fazer em mim mesma. Porque eu não preciso comunicar, eu já sei o que eu estou fazendo. Entendem como isso tudo mexe com o padrão daquilo que Deus quer, com o plano e o sonho de Deus para a nossa vida, que é viver uma sexualidade santa, plena, íntegra. Eu queria pedir para o Daniel vir. Vai, meu filho. Tá vendo, gente, como é eficiente esse meu marido? Isso se chama produção. Palmas, porque o homem é show de bola. Aí outro ponto sobre pornografia é o marido, certo? Vou acessar a pornografia para não trair minha mulher. Meu filho, melhore. De novo. Não encosta. Melhore. Não faça nenhum nem outro, não. Busque a Deus, busque a santidade. Quanto mais a gente se afasta disso, mais a nossa natureza se molda. Quanto mais eu me afasto de pecado, menos eu quero fazer e menos eu me torno aquilo que eu queria fazer. Eu acho que todo mundo tem um histórico de alguma coisa que já se livrou, que olhou para trás e disse, nossa, como foi difícil, hoje eu não sou mais refém disso. Do mesmo jeito nessa área da sexualidade. E aí, eu queria falar um pouco para vocês sobre... Eu e Daniel, a gente casou virgem, né? E a gente teve muitas dificuldades no nosso namoro com relação a isso, porque a gente tinha muito desejo, né? Porque Deus quer que a gente tenha desejo, mas desejo direitinho, né? Mas Deus nos honrou, vivendo uma vida reta e íntegra no namoro, no noivado, para que a gente pudesse viver uma... Gente, é uma intimidade que só Deus mesmo. No dia da nossa noite de núpcias, da exposição, eu sou CRiana, desculpa. A gente, antes de ter a nossa primeira noite, a gente parou e orou. E nós consagramos a nossa sexualidade a Deus. Isso é religiosidade? Não. Isso é glorificar a Deus. Então, assim, não estou dizendo que a gente é assim, os exemplos, não. Mas a gente busca viver isso de uma forma a honrar a Deus. E tudo isso, gente, está no fruto da nossa escolha. Eu tive a oportunidade de conhecer outras pessoas. O Daniel também já namorou antes. Mas Deus nos guardou um para o outro para que a gente pudesse viver o plano e o propósito de Deus. E eu posso dizer para quem está solteiro que valeu a pena. Valeu a pena cada minuto de espera, cada medo. Será que eu não vou ter ninguém? Deus glorifica aquele que honra, certo? Ele honra aquele que honra. E a gente precisa confiar num Deus que sabe todas as coisas, inclusive as que a gente não sabe, né? Bom, oi, gente, sou o Daniel. Antes de falar, eu queria só convidar os voluntários que estiverem no Pura Vida, que puderem ir ali para trás, onde está o Luizão. Ele vai receber vocês para explicar uma coisa. E para os demais, né, eu queria, complementando o que a Gleice falou, né, a gente viveu um relacionamento em que a gente ansiava pelo nosso casamento, né? E ao mesmo tempo que isso era maravilhoso, porque a gente consagrava a Deus e tudo mais, também, como ela falou, trazia muito desejo, né? Muitas vezes a gente passava do ponto e teve que criar barreiras, né, para viver uma vida de santidade. E durante esse... uma cerca elétrica, tá dizendo. E durante esse período a gente foi acompanhado pelo Paulo Júnior e a Lina. Eu não vou lembrar a frase exata, mas ele me falou uma coisa mais ou menos assim. Olha, gente, não pensem no lado negativo. Eu não posso fazer tal coisa que Deus me proíbe. Mas pense assim, eu estou construindo algo junto com a minha esposa, junto com a minha namorada, né, junto com Deus, que vai me levar para onde Ele quer me levar, para um plano muito mais precioso que Ele tem para a minha vida. Então não é sobre proibições, mas sobre o que Deus está construindo e edificando em nós para a glória dEle. Então eu queria fazer um desafio agora. A palavra de Deus fala assim, Tiago 5,16. Confessem seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados.
A oração de um justo é poderosa e eficaz. Mas às vezes para nós é difícil começar falando para outra pessoa que pode nos julgar, que a gente não conhece. Então eu queria lhe desafiar nesse momento a começar confessando diante de Deus. Então vocês têm essas folhas maiores aí na mesa de vocês. E eu queria convidar vocês a confessar tudo aquilo que vocês quiserem. Pode ser na área sexual, pode ser em qualquer outra área em que você tenha atentado contra o seu próprio corpo, sua mente ou seu espírito e agido contrário à vontade de Deus. Então tem aí nas suas mesas caneta e papel, você pode fazer isso. E aí eu vou deixar um desafio. Nós temos ali uma cruz, onde você vai poder jogar essa lista de confissões no fogo, simbolizando que Deus apaga e perdoa os seus pecados, as suas dívidas e te faz novo de novo. E nós temos aqui uma plaquinha que nós preparamos, escrito Pura Vida, só por hoje. Lembrando lá o lema do CR, só por hoje. Isso simboliza o compromisso de restauração que você está fazendo diante de Deus. E renovando hoje, ou tomando pela primeira vez hoje, de buscar restauração em todas as áreas que você está confessando aí nessa folha de papel. Então nós te convidamos a escrever e quando você terminar, feche sua folhinha, vá até ali a cruz e você vai poder jogar no fogo. E vai ter pessoas orando por você e elas vão lhe entregar a sua plaquinha para que você possa lembrar. Só por hoje estou vivendo restauração para a honra e glória do Senhor. Inclusive, gente, eu queria desafiar também a quem ou passou por algum tipo de abuso ou violência ou algo do tipo que, quando eu fui falando, lembrou. Coloca isso também. Não coloca só as tuas falhas, mas coloca as falhas dos outros que acabaram afetando a tua identidade também. Isso. Então, coloca tudo aquilo que hoje você quer deixar ali, queimar e colocar para trás, para que a partir de agora você possa de fato viver um dia de cada vez com essa história, né, recomeçando e esse passado ficando ali aos pés da cruz. Amém. Preencha aí o seu papel, leve lá e ore a Deus pedindo perdão e perdoando aquilo que você precisa. Para a honra e glória do Senhor. Deus abençoe. Sua morte ali na cruz, carregando a minha dor, você se expôs por mim. Se entregou em meu lugar e me deu uma nova chance. Vou recomeçar. Vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou pra trás. Olho pra você, corro pra você, seu amor me chama. Sua morte ali na cruz, carregando a minha dor, você se expôs por mim. Se entregou em meu lugar e me deu uma nova chance. Eu vou recomeçar. Vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou pra trás. Olho pra você, corro pra você, seu amor me chama, me chama. E eu dependo desse amor, do seu amor, mais que tudo. Eu confio.
esse amor tem poder pra curar dores. Vou deixar na cruz tudo que passou pra trás. Olho pra você, corro pra você. Seu amor me chama. Vou deixar na cruz. Vou deixar na cruz. É tempo de perdão. Tudo que ficou pra trás. Olho pra você. Seu amor me chama, me chama. E eu dependo desse amor, do seu amor. Mais que tudo, mais que tudo. E eu confio que esse amor tem poder pra curar dores. E eu dependo desse amor, do seu amor. Mais que tudo. Eu confio que esse amor tem poder pra curar dores. Cura no Senhor, lava no Senhor, leva no Senhor. Eu quero ser, Senhor amado, como vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida e faz-a de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo, como tu queres, Senhor amado. Tu és oleiro e eu sou o vaso. Quebra minha vida
quebra minha vida e faz-a de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo. Te agradecemos, Jesus, por esse tempo tão especial, por esse dia que o Senhor fez, no qual a Tua palavra, que é viva e eficaz, diz que as Tuas misericórdias se renovaram, Senhor, nas nossas histórias. Obrigado, Senhor, por esse tempo, obrigado por cada conferencista aqui, Senhor, cada irmão e irmã preciosos. Continua, Senhor, falando ao nosso coração, continua cuidando de nós, Senhor, e que amanhã, tanto pela manhã e quanto pela noite, pela tarde e noite, o Senhor ministre mais uma vez a nossa mente, que a nossa mente fique cativa à Tua vontade, Senhor. Em nome de Jesus nós te oramos e te agradecemos por tudo que vivenciamos aqui nessa noite, no nome de Jesus. Eu queria